Povo samaritano, quem foi? Segundo Reis 17, 26 a 28. O significado de samaritano diz respeito aos habitantes da cidade de Samaria. Os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. O povo samaritano é citado na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo, no tempo de Jesus. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel ficou dividida em dois reinos. Eram eles o reino do norte, de Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, de Judá, com a capital em Jerusalém. Os samaritanos, durante um bom tempo, misturou a religião judaica com conceitos pagãos. Jesus veio buscar os perdidos. Assim, não podia passar sem falar com os samaritanos. Ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. Ora, era preciso que atravessasse a Samária. Foi assim que ele chegou a uma cidade de Samária chamada Zicar, não longe da terra dada por Jacó a seu filho José. Lá mesmo onde se acha a fonte de Jacó, os samaritanos adotaram uma religião que era a mistura do judaísmo e idolatria. Porque os habitantes israelitas de Samaria casaram-se com estrangeiros e adotaram a sua religião idólatra. Os samaritanos eram geralmente considerados mestiços e universalmente desprezados pelos judeus. Era necessário para o Mestre Jesus cumprir seus planos de divulgação da mensagem cristã, não é mesmo? Então, para mostrar que a sua mensagem era também para os samaritanos e não somente para os judeus, foi necessário Jesus mudar o rumo e fazer com que aquela animosidade entre os judeus e samaritanos acabasse. Para se desmarcar a atitude racista da velha lei e dos sacerdotes de Jerusalém. Porque os habitantes israelitas de Samaria casaram-se e adoraram a outros deuses. Ora, havia uma desunião entre eles. Era necessário, então, Jesus cumprir um plano para divulgar a mensagem cristã, para mostrar que a sua mensagem era também para os samaritanos, e não apenas para os judeus, pois os judeus se achavam superiores. Era necessário desfazer a animosidade, era necessário desmarcar a atitude racista e também cheia de preconceitos. Havia uma divisão grande. O evangelista evidencia a humanidade de Jesus ao descrever seu cansaço, sua fome e sua sede. Ao mencionar aos seus discípulos que iam e foram comprar comida, nos dá a entender que Jesus também estava cansado e com fome. Se assentou porque estava cansado. E ao solicitar à mulher samaritana água, fica claro que também estava com sede. Os infratores das leis judaicas e aqueles que tinham sido excomungados encontraram segurança, encontraram para si a verdade. Pois os samaritanos aumentavam também o seu ódio que existia entre as duas nações. Os samaritanos aceitavam apenas os 5 livros de Moisés e rejeitavam os escritos dos profetas e de todas as tradições judaicas. Essas eram a causa de tanta animosidade entre eles. Eles, de algum modo, com os judeus, se consideravam inferiores, ou às vezes superiores, ou talvez os piores da raça humana. João 8, 48. E assim não havia interação entre eles. João 4, 9. Apesar do ódio entre os judeus e os samaritanos, Jesus quebrou a barreira entre os dois, pregando o evangelho da paz para os samaritanos. João 4, 6 a 26. Os apóstolos, mais tarde, também seguiram o exemplo de Jesus. Atos 8, 25.
Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29. é encontrado a relação difícil que existia entre os samaritanos e os habitantes de Jerusalém. Há também o episódio contado por João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Tudo isso era uma provocação e escândalo, não só pelo fato de Jesus falar com a mulher, mas de Jesus falar com a mulher que era samaritana. No tempo de Jesus, existia um contraste com os habitantes de Samaria, que dias a pé, quilômetros de Jerusalém, da Judeia, havia também preconceitos entre si. Eles eram considerados como seitas, cismáticos ou até mesmo pagãos. Mateus 10, 5. Jesus diz para seus discípulos não entrarem na cidade de Samaria. Apesar dessa passagem, Jesus acolhe os samaritanos e sublinha com eles o que consegue fazer com que a mensagem fosse entendida. Um exemplo dos 10 leprosos que foram curados. Lucas 17, 11 a 19. Apenas uma volta reconhecendo a graça de Deus e era ele um samaritano. Hoje também existe essa divisão. Religiões diversas. Poderíamos dizer que a religiosidade separa, mas Jesus Cristo aproxima. Portanto, peçamos a Deus discernimento para entender as diferenças e colocar a verdade de forma branda, suave, amorosa, para que todos alcancemos a graça e a misericórdia da salvação que está em Cristo Jesus. Oremos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ó Senhor, tuas promessas e teus planos são de paz, são de amor, são de prosperidade. Tua palavra diz que o que tu unistes jamais separará o homem. Portanto, rogamos aqui pelos casamentos, pelos namoros, pelas pessoas sozinhas que buscam um amor verdadeiro, que buscam uma companhia. Rogamos pelos que estão brigados, solitários, amargurados, desiludidos. Oramos por todos que buscam união na família, nas amizades, nos relacionamentos entre pais e filhos, e entre filhos e pais, e entre pais e avós. Pois a família é a célula da sociedade. A família é a célula do teu amor, onde tudo se inicia e onde tudo continua. Une, Senhor, pois como um óleo precioso, derrama sobre a cabeça, fazendo união com o teu amor. Que esse amor desça pela barba como a barba de Arão. Ó Senhor, até a gola das suas vestes. Pois que todo esse óleo de amor possa cair sobre o nosso corpo, descendo até os nossos pés. Pois o teu óleo faz com que convivamos em harmonia, até com os ímpios. Pois que queremos ser modelo e exemplo da tua salvação e das tuas boas novas. Das boas novas aos perdidos, Senhor. Pois tua palavra é como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Faz, Senhor, descer tuas bênçãos sobre nós. Nos guarda como a menina de teus olhos. Nos protege de todo mal, nos reveste com o teu manto. Nos conduz ao caminho da justiça, da bonança e da paz. Paz que somente tu, Jesus, tem. Que no Monte Santo tu, Senhor, nos conceda a bênção da vida para sempre. Que possamos dormir, acordar e descansar. Que nossos sonhos sejam de esperança, que nossas realizações sejam a bonança da retidão e prosperidade, da prosperidade material e espiritual. Que o pão de cada dia nunca nos falte, que possamos ser mais caridosos, mais humanos, mais amigos, usando com sabedoria e discernimento e ser caridoso também, sabendo ser generoso. O aprender e o ser, separando a emoção da razão, para que possamos usá-la com equilíbrio nos comportamentos, nos pensamentos e nas ações.
Guarda, Senhor, nossa casa. Guarda, Senhor, nossa família, o nosso trabalho, o pão de cada dia. Que tudo coopere e tudo coopera para o bem daqueles que te buscam, Senhor. Que hoje e sempre queremos em Ti e confiamos no Teu efetuar, no Teu agir, no Teu realizar. Assim seja. Salmo 133.